Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22NET, 522 em HD, Larga Brasa na TV. Olha, uma polêmica muito controversa é essa relativa ao prêmio incentivo. As partes estão tentando encontrar um meio termo que privilegie o servidor. E olha, não pense que todo servidor ganha muito dinheiro. Existem servidores que, se perderem o prêmio incentivo, vão receber 500, 600 reais. Não mais que isso. Então há que se ter realmente uma análise das coisas. Por exemplo, o que foi para a Câmara, segundo os servidores dizem, e eu vou ouvir o presidente do sindicato hoje aqui, não foi a parte relativa à pontualidade, enfim, a questão do servidor que cumpre horário, tudo certinho. Isso já existia. E aí tem o quinquênio, mais isso, mais aquilo e outras coisas mais. Então, gente, está na hora de se sentar, conversar e encontrar o melhor caminho. Olha, nós estamos no começo da administração. Se nós começarmos com um chutezinho daqui, chutezinho dali, alfinetada daqui e dali, quando chegarmos no meio da administração, não teremos mais condições de governabilidade. O servidor é muito importante para a administração. Claro que o dirigente também o é, mas partam desse raciocínio. A cada dia que passa, o servidor é mais servidor. O dirigente, o eleito, a cada dia que passa, é menos eleito, é menos detentor do seu mandato. Vai passando, ele vai... É uma curva de Gauss. Quando vai passando o primeiro ano, é mais um dia, mais outro dia, mais outro dia e tal. Segundo ano, outro dia mais. Quando chega aqui em cima, na curva de Gauss, quem estuda matemática sabe, é menos um dia, menos um dia, menos um dia. No final da administração, o cafezinho é frio, ninguém atende porta e o telefone toca e ninguém vai lá verificar quem é. É isso. Principalmente de acordo com o entendimento havido no decorrer da administração. Claro, ninguém está aqui defendendo privilégio. Ninguém está aqui defendendo altos e poupudos salários, mas aquilo que é de direito. Aquilo que é de direito. Vou falar também com o vereador Bertin Scandiuzzi, que esteve na reunião. E eu vou começar daqui a pouco a falar com a Dulce Neves, porque tem espetáculo e tem coisas muito importantes que, aliás, o pessoal poderia conversar aí com os que lidam com a cultura e vão encontrar caminhos comuns e aberturas de horizontes para que possam fazer mais por Ribeirão. Não que não estejam fazendo, mas fazer mais. Agora, gente, na questão do prêmio incentivo, devagar com andor, que o santo é de barro. E as coisas que durante o passar do tempo você vai deixando mal resolvidas, quando chega no final, está dentro de um contexto que não se pode resolver. Calma, gente. Estamos no começo da administração. Estamos no começo. Por exemplo, os servidores dizem que nunca se contratou tanto cargo em comissão quanto agora. Eu não tive uma resposta, mas vou procurar saber. Certo? Porque aquela história, quando você contrata alguém por cargo em comissão, ou coloca-o no cargo em comissão, simplesmente você deixa de recolher o referente à aposentadoria do servidor. E aí é um moto contínuo. Você contrata, ele trabalha, principalmente o que for concursado, e vai pagando por aqueles que vão se aposentando. É uma coisa ligada à outra. Então,
Está na hora da gente verificar isso com calma. Não está na hora de exacerbar o ambiente. Está na hora de acalmar. Certo? Tem muita gente aí que quer aparecer e a gente sabe que pretensão e água benta todo mundo toma até que aguenta. Daqui a pouco eu volto. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite, vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Um serviço de utilidade pública. O DAERP também está com o Refis. Quem tiver dívidas em atraso com a DAERP, procure-o com urgência. São poucos dias para você poder gozar dos benefícios de retirada de multas e etc. Procure o DAERP, que é questão de utilidade, como nós falamos agora mesmo, da Prefeitura até dia 24, a questão do Refis, o DAERP, idem e bidem, só que não é na mesma data, porque o DAERP serão menos dias. Você tem conta atrasada e não quer ter o corte da água, vai lá conversar com o pessoal. Urgentemente. Vou falar agora, não é de pepino da Prefeitura, é de coisa boa. Dulce Neves, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Alegria estar aqui novamente com você e falando de concerto de Natal, né? Natal vamos aí. ter o concerto de Natal. Na próxima quarta-feira, dia 6, às 20 horas, no Teatro Pedro II. O concerto de Natal, que é o Alma de Natal, que é o concerto da Academia Livre de Música e Artes, um projeto que a gente participa com muita alegria e com muita dedicação. Ele é o encerramento de um ciclo pedagógico. Então, esse momento a gente avalia e mostra tanto o crescimento do projeto quanto a evolução dos alunos, que são alunos, você sabe, de 7 a 17 anos e que são desafiados o ano inteiro a crescer, né, dentro do seu talento, da sua formação. Tem um convênio com a Itália e tudo. Tem um convênio com a Itália, um convênio com a USP, agora um convênio com a UNAERP também. Sim. Então, nós somos assim, muito procurados, porque é um projeto de excelência artística. E esse concerto de Natal, ele é uma celebração, em que nós colocamos no palco todos os alunos, a orquestra, o coro, os solistas de coro. Seria uma prestação de conta do que aprenderam. Uma prestação de contas do que aprenderam, mas também com uma forma de celebração, claro, né? Com um repertório muito natalino, clássicos do mundo inteiro. E este ano, o concerto chama-se Tannenbaum, o Tannenbaum, que é uma canção alemã tradicional, já foi a abertura de um concerto famoso dos Mormons em Nova York. E ele... Tannenbaum, que quer dizer pinheirinho de Natal, o pinheiro de Natal. Então, a abertura vai ser linda, a gente investiu bastante na questão de iluminação, cenário, produção. Vai ser lá dentro ou vai ter externa alguma coisa? Dentro do Pedro II. Este ano,
Todos os anos a gente fez gratuito, esse ano o ingresso custa R$10. E onde que vai ser? No Teatro Pedro II. Sim, mas que dia e hora? Quarta-feira, dia Agora. 6, às Você vai 20 horas, filmar? no Teatro Pedro II. Vocês filmam? Vamos filmar. Manda um Podemos te trecho pra mandar mim. para você Manda, passar. claro. Combinado. Dá um trechinho Combinado. para a gente mostrar a participação e a qualidade dos seus alunos. E uma outra coisa importante também é que no dia seguinte, no dia 7, que é na quinta-feira, a gente faz esse mesmo concerto dentro da Igreja Matriz em São Joaquim da Barra. Como uma contrapartida ao patrocinador, que é a usina Alta Mogiana, mas também porque é o 6º ano que a gente faz, a cidade fica esperando, são 2.000 pessoas dentro da igreja, a igreja fica linda, é maravilhoso. Então estão todos convidados, lá é gratuito, entrada gratuita, todos convidados para celebrar com a também, gente. para você ver cultura como Olha, é um valor simbólico justamente para custear. para valorizar. Além de valorizar, Morandini, é para custear a vinda dos alunos de fora. Você vê que hoje o Alma atende 10 cidades da região. Então, os alunos precisam ficar uma semana aqui para ensaiar. Aí tem a questão de alimentação, a questão do transporte. É somente para isso, porque o Como projeto é que você todo faz para financiado. arrumar tanta coisa com projetos, etc e tal, e muita gente não consegue? Olha, eu sempre falo o seguinte, dinheiro tem, tanto na iniciativa privada quanto nas instituições públicas. Você tem que ter bons projetos. E um bom projeto, ele é aprovado, ele tem a prestação de E contas não é aprovadas. dinheiro de Lava-Jato, Não, é renúncia fiscal, é sociedade civil. É um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura ou pela Secretaria Estadual de Cultura, o Estado. Nós trabalhamos muito forte com essas duas instituições. Eles patrocinam e vocês dão a contrapartida Eles em aprovam o arte. projeto e a gente dá a contrapartida. Que no caso do Alma é formação, quer dizer, vai além daquilo que é a difusão artística ou fomento cultural. Que, aliás, Ele é toda escola formação. deveria ter. Deveria ter a formação. Então nós Agora me diga investimos no uma indivíduo. coisa, como é que faz para os alunos se matricularem no Alma? Então, o Alma hoje, ele tá, nós lotado, nós né? temos uma lista de espera, porque nós temos as vagas, são as vagas remanescentes. Em fevereiro, a gente abre uma audição, meritocracia mesmo, o aluno ele tem que chegar com talento e aí ele passa a ter um tratamento muito De individual. Voice, Ribeirão Individual. É mais ou menos isso. Tanto é. De Voice, Ribeirão Preto. Morandini, eu posso te dizer com toda segurança que o Alma hoje, ele é o projeto de formação com essa matriz pedagógica, ele é único no estado de São Paulo, com toda certeza, e talvez modelo no Brasil. Tanto é que a USP nos procura para ser o curso de excelência. Claro. E mais, você sabe que eu sempre falei que os alunos dos bairros, e agora você ampliou para as cidades da região, deveriam conhecer o Pedro II. Sim. Porque o máximo que eles conheciam há pouco tempo atrás era a Sala Meira Júnior. Mas dentro do Que teatro... não tem a beleza do Não, e palco outra principal, coisa, né? a acústica, enfim, aquele espírito que tem o Pedro II, certo? Sim. De tantos espetáculos, de tanta história, eles não sentiam. E você sabe o que acontece? E isso acontece não só com a população carente, mas com muita gente que mora, inclusive, na área central. Eles se sentem um pouco intimidados diante do teatro. No começo. E não tem ainda a certeza do pertencimento, de que aquilo me pertence, aquilo é nosso, é de todo mundo. Imposto, Eu pago imposto, o teatro é público e ele tem a visitação. O teatro é aberto, Morandini, isso eu posso te garantir. O teatro é aberto, as pessoas podem entrar, visitar. E é preciso que haja um convênio entre a Secretaria de Educação e a Cultura e as outras instituições para que esse aluno consiga chegar. Às vezes ele precisa do transporte, às vezes ele não tem como ir. Então, acho que isso... E às vezes até um pequeno alimentozinho. Um pequeno alimento, exatamente. Ouvir cultura e sentir cultura com barriga vazia... Não dá. O ronco da cuíca é maior. É verdade, né? Você falando da gente atender as escolas, a região. Nós começamos o projeto este ano, em maio deste ano, na cidade de São Joaquim da Barra e em Guará, dentro de escolas públicas. E aqui não. Nós selecionamos, Nós não temos. Porque lá nós tivemos a demanda, o município pediu isso, e lá tinha um patrocinador interessado em investir na questão da educação e da cultura, porque ele acredita... Usina Mogiana lá em São Usina Joaquim. Alta Mogiana, porque o doutor Luiz Otávio, ele fala o seguinte, não há país que se desenvolva sem educação e cultura. Então, ele investe na formação e no jovem. E nós estamos lá com 240 alunos. 240? Olha, crianças assim que chegam com fome, criança que às vezes passa o dia inteiro sem comer, que você percebe uma questão cognitiva diferente, porque, gente, falta comida, o aprendizado é limitado e nós entramos ali, olha, com tanta coisa para fazer, está tão maravilhoso, que se eu morresse amanhã, o que não é o caso, eu não quero, a gente estava falando de viver até 100 anos, né? Se eu morresse amanhã, eu ia Seria um morrer. desperdício.
Eu ia morrer realizado, porque eu sei o que está sendo feito ali, cada talento, cada menino que pega o instrumento e toca. Então, o que essas crianças precisam e é o que a gente está fazendo? Oportunidade. Oportunidade para ultrapassar o limite social, o limite do conhecimento e da esperança. Essas crianças precisam ter esperança. Em Quarta-feira, gente. 8 da noite, no Teatro Pedro II. 10 anos só. E fica o convite para conhecer o trabalho desses meninos. É muito bonito. É lindo. Quantos participam? Lá. No total do projeto todo, já são 420 alunos. É muita gente. É bastante gente. E olha, que coisa bonita. Isso olha... E gratuito, tudo olha, gratuito. Gente, o pessoal pergunta, como faremos para diminuir o uso de droga? Tá aí. Se você leva, não precisa jogar, leva, conduz, convida um menor para participar de um contexto cultural, em primeiro lugar, que lá o clima é outro. O clima é outro, é alto astral. Quando ele começa a ouvir aqueles acordes, Bach, Beethoven, Mozart, etc., ele começa a se inebriar. E ele vai ver que, além daquilo, do pão, pão, queijo, queijo, chão, chão, terra, terra, e cheira daqui e fuma dali, tem algo muito maior. Transformador. É transformador. Então, poxa vida, nós temos um caminho, nós temos um local, nós temos uma entidade que pode fazer isso. Por que não ampliar isso? Certa feita, eu repito sempre isso. Quando eu assumi a prefeitura, um dia, a professora Aurávia ia realizar um espetáculo de balé na Vila Virgínia, Praça Maria Goretti. Vieram aqueles puxa-saco de prefeito. Não, prefeito, o senhor vai autorizar isso? Onde já se viu? Aqueles que limpam a caspinha assim, né? Onde já se viu e tal, né? Vai lá mesmo. Por quê? Como? É um perigo, isso pode ocasionar, às vezes, uma lamentável ocorrência. Falei, vai e não vai precisar de guarda. Pois é. Começaram os acordes, as meninas começaram a dançar no palco, no tablado. Todos aplaudiam na hora certa, melhor até do que aqueles que se dizem iniciados na cultura, e respeitaram tudo e a todos, sem qualquer problema. Quer dizer, por que, como você falou, por que muitas vezes não acontece isso no dia a dia? Porque não se dá oportunidade para essas pessoas assistirem concertos, recitais, balé e etc. E Morandini, olha, eu preciso fazer um agradecimento aqui, e um agradecimento justo. A gente tem tido todo o apoio da Prefeitura de Ribeirão, claro, da Secretária da Cultura. Ninguém está metendo pau, não. Não. Estão querendo ampliar. É que eu quero agradecer mesmo, porque eu acho que é importante, quando a gente está diante de uma mídia como a sua, de agradecer. A Isabela Pessotti tem nos dado apoio. É uma pessoa muito boa. Menina que tem batalhando. Eu estive no lugar dela, eu sei o quanto é difícil, então eu defendo mesmo a Isabela, a pasta dela, porque eu sei como isso é. E acho o seguinte, gente, não tem essa coisa de política de desconstrução. O que um fez, o outro chega e desconstrói. Isso é que tem que deixar de existir. Tem que ter uma continuidade. Tem que ter uma continuidade. O projeto é bom? Toca. E isso a Isabela tem enxergado nos projetos que são bons e ela tem tocado. Então, isso é importante, porque você imagina se entra um governo que tira o projeto do Palace. O projeto morre. Agora, quando o governo abraça o projeto, entende que ele está sendo importante para a cidade, isso é importante. Uma outra coisa que para a gente é o que nos deixa honrados e sabendo que a gente está no caminho certo, nós estivemos na última sexta-feira na cidade de Araraquara com um grupo pequeno de alunos, mais o pessoal do coral, para fazer uma apresentação para Gás Brasiliano, porque esse ano nós fomos contemplados no edital. E o que eu ouvi do diretor-presidente foi o seguinte: eu estou impressionado. Eu nunca vi nesses anos de eventos que a gente faz aqui, que a gente traz os grupos que a gente apoia, nunca vi uma qualidade como eu estou vendo hoje. E olha, é o resultado. Aqui nós temos este trabalho. Lá em Heliópolis, o que se tem, pois quer dizer, é. Tudo é, vamos dizer assim, possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Isso é verdade. E não existe não impossível, não vou conseguir. Basta tentar.
Até porque o não a gente já tem, né? Então a gente tem que correr atrás do sim. E eu não desisto, não. Eu sou uma pessoa de correr atrás de tudo. Eu vi. E dia 20, então, às 20 horas da quarta-feira, dia 6, eu te espero lá, Morandini. Você está muito Agora, caseiro. quarta e quinta. Quarta-feira, aqui E lá em Ribeirão, Quinta em São Joaquim. Quinta em São Joaquim da Barra. Pode ser que eu vá a São Joaquim. Seria uma honra, uma alegria, podemos combinar. Pode ser que eu então. vá a São Joaquim. Feito o Tá. convite. Um abraço para você. Muito obrigada. Não esqueça, gente, ó, Alma é o nome da entidade que ela dirige e que tem tantos colaboradores. E olha, a meninada é nota 10. Obrigado. Eu que agradeço. Dulce Neves. Daqui a pouco vou entrevistar o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Laerte Carlos Augusto, como é que está o prêmio incentivo? Todo mundo pergunta. Quero saber, depois do intervalo. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Laerte Carlos Augusto, presente. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos ouvintes que nos assistem no seu programa, líder de audiência. E estamos aqui de novo, Morandini, para falar um pouco Bom, mas me explica. do cenário em que vive Estava o tão funcionalismo fácil de municipal. acertar, desacertou, e tinha um projeto, acertaram numa reunião, foi para a Câmara outro. Como é que está a situação? Na verdade, Morandini, na última sexta-feira ocorreu uma reunião com os vereadores, com os 27 vereadores e também com o prefeito. Nós não participamos da reunião, não foi permitida a nossa entrada na reunião. Você não foi convidado ou não foi permitido a entrada? Nós fomos até lá porque, com certeza, tínhamos condição, inclusive, de colaborar dentro daquilo que queria ser explicado aos parlamentares, mas o governo não convidou, nós não participamos, mas, infelizmente, isso nós entendemos que foi um ponto negativo. Ficamos e aguardamos até o término da reunião e, ao término da reunião, conversando com os vereadores, vimos que o governo insiste dentro desse projeto de fazer alterações em relação ao Estatuto do Funcionalismo e também tirando alguns direitos dos nossos servidores. Porém, nós deliberamos em direção que faremos uma assembleia na Câmara Municipal Hoje? Ou amanhã, momentos antes da assembleia, para que a gente possa justamente conversar com os trabalhadores. Sabemos que esse projeto não atende o anseio do funcionalismo, mas temos uma situação muito complicada que é em relação principalmente à grande parte dos aposentados
e de algumas pessoas também que estão em desespero. Não receberam esse mês. Não receberam, E pessoas dizem chorando. que o aposentado ganha demais, que não sei o quê. Agora, já ouvi os olerites lá, que a pessoa ganhava 900 e pouco, passou a ganhar 500. R$500, R$400, as pessoas não têm condição de pagar seus aluguéis, as pessoas não têm como fazer a compra de medicamento e, infelizmente, nem essa situação acabou sensibilizando o governo. Isso é lamentável. Os nossos vereadores e aqueles que nós conversamos saíram da reunião entendendo de que não havia prejuízo, mas, na verdade, nós, inclusive, estamos explicando. E nessa Assembleia também vamos estar produzindo material, explicando. Mas se assim mesmo for o anseio dos servidores, que o projeto, mesmo não atendendo 100% aquilo que é o anseio da categoria, optarem pela aprovação, eu acho que tem que efetivamente estar nessa Assembleia de amanhã para que a gente possa deliberar juntos, discutindo, porque... Agora tem aquela questão também da assiduidade, né? Sim, a questão da assiduidade, a questão que a gente sabe, na verdade, vários servidores com várias ações judiciais, ações que entendemos que a Prefeitura paga e paga de uma forma equivocada, quinquênio e sexta parte, e por isso que a Prefeitura visa fazer essa alteração não na faz lei. o repique, né? Isso, faz essa alteração na legislação para justamente se livrar dessa situação das ações que a grande parte, a grande maioria do funcionalismo acaba sendo vitorioso na justiça. Mas reduz também a questão de faltas abonadas, enfim. Quando deveria a Prefeitura apresentar um projeto sem mexer em Estatuto do Funcionalismo, porque o Estatuto do Funcionalismo é para se discutir, tem que se discutir com a categoria, tem que se construir uma lei, estudar uma legislação, debater. Nós estamos sempre abertos à discussão, porém é preciso ter projeto específico e é preciso discutir com os servidores. Não pode aproveitar, na verdade, num projeto que era para tratar exatamente da proposta em relação ao prêmio incentivo, trazer dentro de um pacote corte de direitos do funcionalismo. Porém, faremos essa consulta aos servidores amanhã a partir das 17 horas na Câmara Municipal. O projeto vai amanhã? O projeto deve ser enviado amanhã. Mas é o mesmo projeto que está indo? É o mesmo projeto. Esse projeto, na verdade, foi integrado somente aquele substitutivo que foi enviado aos parlamentares. Esse substitutivo está no projeto, mas as alterações são muito poucas. O substitutivo é aquele que suprime as emendas dos parlamentares. Sim, é que tinha uma questão também em relação... E dizia que era vice de iniciativa. Isso, algumas situações que foram retiradas do projeto, como era aquela questão dos procuradores, que seriam atendidos independente da questão da DIN que eles têm na Justiça, mas também não contemplava outros segmentos da categoria que estão ansiosos também para ver a sua situação resolvida, como os nossos agentes de fiscalizações. Então, eles acabam suprimindo essa parte que tratava, na verdade, em relação aos procuradores, mas o projeto é o mesmo. E é importante, então, todos os servidores que concordam devem participar dessa Assembleia amanhã e os que discordam também, para que a gente possa justamente dar uma linha, dar um caminho aos nossos parlamentares que têm autonomia no voto, mas é importante que eles possam ouvir a maioria dos servidores e como os servidores entendem que eles devem votar. Se é pela questão da aprovação do projeto ou não. Eu acho que é importante e nós estaremos lá com a direção do sindicato, vamos conversar com os servidores e os servidores é quem vão efetivamente decidir se o projeto deve ser votado favorável pelos parlamentares ou não. Eu acho que esta participação é importante. Então, todos os nossos servidores estão aí convidados para que possam participar amanhã nesta Assembleia, a partir das 17 horas na Câmara Municipal. Queremos fazer essa consulta aos servidores, porque sabemos que, infelizmente, mais uma vez, o funcionalismo está sendo levado com uma pressão muito grande, as pessoas desesperadas porque não receberam um percentual muito abaixo daquilo que habitualmente se recebe há mais de 23 anos, porque o prêmio incentivo, por exemplo, no caso dos médicos, acaba impactando 50% quase a menos. 1994. Exatamente. Hoje, a base de cálculo dos salários dos médicos tem um percentual de 47% em relação ao prêmio incentivo. Os médicos também não receberam. Os médicos também não irão receber. Já não receberam.
Então é uma situação, é um caos que o governo deveria ter feito um projeto simplesmente para repor essa situação. Não, resolveu fazer um pacote, trouxe uma confusão em relação ao funcionalismo e nós queremos essencialmente, temos a nossa posição, mas é importante ouvir o servidor. O servidor com certeza vai ter maturidade, estamos esclarecendo todos os prós e contras em relação a esse projeto, elaboramos uma cartilha que explica bem quais são as consequências da aprovação ou não desse projeto e os servidores com certeza estarão esclarecidos para que possa efetivamente dar o seu aval ou não e isso também ajuda os nossos parlamentares que vão votar já sabendo qual é a posição do funcionalismo em relação ao projeto enviado pelo governo. Você já procurou o prefeito para um diálogo, uma coisa qualquer? Olha, Morandini, os esforços não são poucos, mas infelizmente nós não conseguimos, é muito difícil, a questão do diálogo deste governo é terrível, nós não somos chamados para discutir nenhum assunto, infelizmente eu acho que precisa mudar. O diálogo, independente das posições, é preciso sempre haver. E esse governo tem faltado muito em relação ao diálogo, sempre acaba colocando na mesa uma situação de uma forma impositiva, não discute e, infelizmente, por isso, os trabalhadores têm tido esse descontentamento. Hoje, o funcionalismo de Ribeirão Preto passa por uma situação muito complicada, o descontentamento é muito grande, teve a sua data de pagamento alterada. Começou a ter uma greve no DAERP há pouco tempo, né? O DAERP, na verdade, só se fala em cortes, as equipes prestam um serviço com muita dificuldade, falta de estrutura, mas infelizmente é um departamento que vem sentindo muito com cortes e falta de investimento no funcionalismo. Então eu acho que não tem como você ter um serviço de qualidade se as equipes não estão visualizando, não estão enxergando o investimento, a valorização. Então nós precisamos que o governo possa voltar a dialogar com o sindicato, dialogar com os servidores. Eu acho que esse é o caminho. O sindicato sempre está aberto ao diálogo, a nossa direção sempre muito preparada para discutir todos os assuntos, mas infelizmente nós não somos chamados em relação a essas questões. Haja visto o processo dos 28, o primeiro... E o 5.15? Olha, Morandini, se o processo dos 28, que tinha trânsito julgado, houve toda essa situação, olha a dificuldade de nós fazermos um acordo em relação ao 5.15, está bastante complicado. Eu espero que o governo entenda que se não resolver, lá na frente é um outro problema. Então podíamos sentar já de antemão, sentar com tempo, discutir, buscar uma homologação na justiça, fazer as coisas de uma forma antecipada para que a gente possa também ter tranquilidade de aos poucos ir cuidando dessa situação. Mas sem diálogo, Morandini, é muito complicado. O sindicato está com a sua equipe, com o seu departamento jurídico, com a sua direção muito preparada para discutir qualquer assunto, mas precisamos ser chamados porque sabemos, inclusive, e temos sugestões em relação... Mas se você, como presidente do sindicato, não foi aceito na reunião em que se discutia o problema do servidor... Tá difícil, Morandini. Eu acho que ficamos ao lado de fora, não é? Ficamos na chuva, mas estávamos lá para defender o funcionalismo e estaremos sempre, porque nós somos eleitos para isso e vamos cumprir. Esperamos que o governo possa trilhar num outro caminho, Morandini. O diálogo é sempre a melhor solução. Nós temos condições de apresentar propostas, temos condição de discutir o que é melhor para que Ribeirão Preto possa ter um serviço público de qualidade. Mas é preciso o governo também aprender a ouvir e é isso que nós esperamos. Diálogo que temos tido na Casa de Leis, os nossos vereadores, tenho aqui que parabenizar a todos, tem o vereador Bertinho que está aqui, sabe o que eu estou falando, a Casa de Leis tem ouvido os trabalhadores, tem ouvido a representação sindical, agora falta o governo também entender que o caminho para solucionar os problemas é o diálogo e precisa receber e precisa respeitar para que a gente possa efetivamente discutir, porque temos os caminhos, conhecemos os serviços públicos, somos servidores da grande maioria de
praticamente 30 anos de serviço público, sabemos como funciona e o que precisa ser feito para que a gente possa efetivamente melhorar, para que a sociedade de Ribeirão Preto tenha um serviço público de qualidade. Muito obrigado, Laerte. Carlos Augusto. Vamos acompanhar amanhã a sessão da Câmara e a Assembleia dos Servidores. Obrigado, Morandini. É sempre um prazer participar do seu programa e esperamos todos os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto amanhã para que nós possamos fazer uma grande concentração na Casa de Leis, na Câmara Municipal, a partir das 17 horas e aí definimos essa situação, vamos dar o caminho aos nossos vereadores que têm autonomia independente da Assembleia para votar de acordo com as suas convicções. Mas eu entendo que se nós estivermos lá e fazermos um encaminhamento juntos, os nossos parlamentares, com certeza, vão ouvir os servidores, vão ouvir o sindicato e terão tranquilidade para fazer o seu voto com muita tranquilidade, com muita consciência. Muito obrigado. Depois do intervalo, Bertinho Scandiuso. Como é que está o clima na Câmara com relação a isso? Depois do intervalo. Ele é do partido do prefeito. Já, já. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite, vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Vereador Bertinho Scandiuso, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Vereador, como é que está o clima na Câmara? Essa tentativa de uma harmonização e tudo mais. Como é que está? Aí com o servidor, principalmente, porque isso reflete em tudo, né? Reflete no servidor da Câmara, reflete da Prefeitura, etc. Né? Olha, Morandini... A Câmara tem outros pepinos, né? Desde que aconteceu esse problema do prêmio incentivo, a Câmara procurou sempre lutar e trabalhar no sentido de apresentar sugestões, emendas, se bem que emendas nesse sentido elas são consideradas inconstitucionais. Ou pelo menos vício de iniciativa. Isso. Então, o que eu fiz? Numa assembleia que teve, uma audiência pública que teve na Câmara Municipal, eu fiz a sugestão, já inclusive para o procurador do município que lá estava. Eu falei, já que as emendas são inconstitucionais, eu sugiro, então, vocês acatarem as nossas sugestões... E chega lá e dá uma burilada. Olha, bem-vinda a sua sugestão. Então, nós fizemos tudo aquilo que era possível, encaminhamos a eles, mas, infelizmente, o projeto chegou na Câmara com nada daquilo que foi acordado. Então, a Câmara tem feito a parte dela, os 27 vereadores, eu não faltei em uma só reunião, sempre mostrando, dar valor ao servidor público e, infelizmente, a gente às vezes não tem que ser ouvido. O Laerte falou aqui muito bem, o que está faltando nesse governo é puramente diálogo, Morandini. A conversa, o diálogo, as sugestões,
tem que ser ouvida, acata aquilo que deve, aquilo que não, rejeita, mas o diálogo é importante para que haja um bom acordo. E principalmente a questão, segundo o Laerte falou, de colocar outras coisas que não estavam no contexto, né? Porque o objeto do assunto era o quê? Prêmio e incentivo. Não, nada com o quinquênio, com a sexta parte, tudo aquilo, quer dizer, foi incluído tudo num projeto que agora, infelizmente, eu estive sexta-feira na última reunião, o que foi dialogado lá, comentado verbalmente por um funcionário que está nessa comissão, e com a presença do prefeito, foi dito coisas que seriam mudadas no projeto. E depois, no final, o presidente da Câmara perguntou a quem os vereadores que estavam presentes que tinham alguma dúvida ainda. Eu pedi, então, que fosse encaminhado para nós uma cópia do projeto, para que a gente, juntamente com o nosso jurídico lá da Câmara, do nosso gabinete, que tem atuado desde o primeiro dia, sempre mostrando algumas coisas que podem ser mudadas em benefício ao servidor, mas, infelizmente, nada foi ouvido. E eu estou aguardando, mandaram sim, antes de sair para cá, aceitando o seu convite, eu recebi uma ligação da doutora Fabiana Vansan, que está se debruçando em cima desse projeto, e nós vamos, então, ainda hoje, discutir... Mas está na prefeitura ou está na Câmara? Internamente, em nosso gabinete, para que eu tenha uma posição correta, uma posição de justiça. Quer dizer que o senhor não tem opinião formada porque não viu o projeto ainda. Não viu o projeto e não discutir com quem... Eu, como cirurgião dentista, tenho que ouvir a nossa assessora jurídica, a doutora Fabiana Vansan, que tem trabalhado muito, mas muito nesse sentido. Inclusive, várias sugestões para as emendas que os vereadores fizeram, que foram vetadas pelo prefeito, foram sugestões da nossa advogada, a doutora Vansan. Mas então é isso que a gente espera. Assim, foi aceita alguma sugestão dos vereadores pelo pessoal da prefeitura? Olha, uma conversa muito rápida entre eu e a doutora Fabiana, nós vimos que o projeto se mudou, foi coisa mínima, mas sempre aquilo que nós sugerimos, a mudança, até aqui nós não vimos, segundo ela, não viu nada de mudança. Então nós precisamos sentar, conversar, ver se houve mudança, se não houve. Se infelizmente não houve, eu não sei agora, amanhã, nessa assembleia que vai acontecer na Câmara, vamos ver o que será definido, então, em favor do servidor de Ribeirão Preto. Porque o progresso, o serviço, o andamento, o desenvolvimento de uma cidade, Morandini, você que foi vereador, você foi prefeito municipal, você foi presidente da Câmara, você que acompanha as coisas sabe que sem o servidor a cidade não anda. E eles precisam ser reconhecidos. Agora tem uma outra coisa que eu estou preocupado. Diz que hoje pela manhã ficou marcado com a Secretaria de Infraestrutura, não sei, o início das obras da Avenida Marinsec lá. O direito de nascer de Ribeirão Preto, né? E que a firma saiu, a outra foi chamada, e na hora de começar o serviço, disse que não podia começar porque a empresa que foi chamada não levou documentos hábeis, cabíveis, para poder iniciar o serviço. Olha, toda a comunidade que estava lá, todo mundo que estava presente, simplesmente ficou de queixo caído, é verdade? Olha, Morandini, como você acompanha a situação das coisas em Ribeirão Preto. Realmente, hoje, na sexta-feira, eu tive uma reunião recebi um telefonema de moradores. De moradores. Eu estive no gabinete do secretário sexta-feira para saber justamente sobre isso. Qual secretário? Do Coronel Pegoraro, do secretário da Infraestrutura e de Obras Públicas. Nós, então, vimos que ele estava consciente, ou estava quase com a certeza de que aconteceria o início das obras. Mas, infelizmente, nós estivemos logo cedo, cheguei na Câmara, 7h30, já peguei a nossa assessoria e fomos para o local aguardando. E lá nós tivemos a notícia, então, de que foi adiado. Por quê? Porque a empresa que assumiu, que está assumindo a direção do serviço... Foi chamada para ocupar o lugar daquela
aceitou, mas infelizmente ainda não apresentou a documentação necessária para assinatura de contrato. Ora, meu Deus do céu, esse documento eu vou procurar saber mais tarde. O Coronel Pegoraro está empenhado nisso daí, a gente sabe que está, mas a culpa não é dele também, né, Morandini? Nós temos que entender... Não tem o pessoal burocrático? Como é que vai se chamar o povo do bairro para começar uma obra se não se... levantou? Não houve o convite oficial, mas foi um comunicado verbal. Sim. E que todos acreditavam, porque essa empresa já, de antemão, há vários dias, aceitou, então, a proposta de continuar com aquelas obras. Mas, infelizmente, não foram atrás de documentação e um contrato ser assinado, onde será pago por dinheiro público, não foi assinado por quê? Por falta de documentação. Então, já começa com irregularidade. Pedimos a Deus de que essa empresa não venha com os mesmos problemas. Avenida Maria Mugnato Marissete. Isso daí. Novela Direito de Nascer de Ribeirão. No Complexo Ribeirão Verde. Infelizmente, então, foi adiado e eu entrei em contato com o secretário. E o povo está sofrendo, ainda mais com essa chuva. Sábado eu estive lá, Morandini. Eu fui lá em torno de meia, 1h. Eu peguei uma fila aqui no posto, na entrada, logo depois do trevo ali da Anhanguera. Eu fiquei mais de 40 minutos esperando, andando aos pouquinhos. Então, eu senti o que aquela população tenha acontecido. Imagina uma pessoa passar mal naquele horário, que precisa de um atendimento médico, eu acho que, inclusive, vai para óbito ali na estrada. Por quê? Por falta de acessibilidade àquele bairro, aquele complexo maravilhoso. Né? Dia 14, agora nós vamos ter eleições da Câmara. O senhor está sendo sondado por alguma coisa, não? Morandini, como eu já comentei com você aqui no último programa, eu te falo com toda certeza, mas assim, com muita sinceridade. Eu tenho sido sondado, procurado por colegas dos dois grupos, pedindo agora 3, que seria... Agora 3. Olha, que eu saiba, até agora são 2. Do Igor, do Boni e do Simões. O que eu tenho recebido de colegas de ambos ou de todos os grupos, né, que me procuraram saber se eu tinha interesse e que então eles fechariam em cima do nosso nome. Eu, Morandini, de momento eu não dei resposta, eu tenho muito que conversar com a minha assessoria, porque o vereador ele trabalha em função da assessoria, por isso, já que nós somos responsáveis pela atividade do assessor, nós temos também que dar satisfação àquilo que vai acontecer em nosso gabinete e na Câmara Municipal. Agora, presidente ou não, fazendo parte da mesa ou não, eu estou sempre disposto a colaborar com aqueles que assumem. E a Cidade da Criança? Nada. Infelizmente, está lá, Morandini, aquele abandono, verdadeiro abandono. Aqueles 3 milhões foram para o espaço, não sei o que a ex-prefeita, que agora, dia 5, parece, né? Também tem um negócio da merenda contra a prefeita hoje, né? Também tem. Então, quer dizer... 500 mil reais. 500 mil. E você sabe que eu era presidente dessa comissão que investigava isso. Muitas irregularidades, inclusive aqui em seu programa eu denunciei. Né? O problema do pernil, de abacate, de pimentão, de verdura por quilo. Foi lá na União, né? Do pernil nós fizemos a representação no Ministério Público Federal. Tanto é que o ex-diretor que fazia as compras, ele foi ouvido, né? Inclusive pela Polícia Civil também. Né? Obrigado, Bertinho. Eu é que agradeço, Morandini. Estou sempre à disposição. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.